queridos amigos. É um prazer estar aqui falando com vocês a respeito da Palavra de Deus, né? Então, olha só, palavra aberta representa Jesus em nosso coração, porque cada versículo é um encontro com o nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, cada versículo que encontramos na Palavra de Deus, que nos debruçamos, que procuramos entender o propósito, o sentido daquele texto, estar ali e falar no nosso coração, isso já é um encontro com o Criador. Amém? Queridos, vamos aí então para a sexta palavra de Maria, né? Curiosamente, esta é a última vez que Maria fala de modo audível para as outras pessoas, né? Temos uma outra ocasião que nós vamos ver no último episódio. Maria não fala nada, porém a atitude dela submissa também diz muita coisa a respeito da personalidade dela, né? Então, quer dizer, não é só o falar que diz a respeito de uma pessoa, mas também a maneira como ela se comporta diante de determinadas situações, ocasiões e circunstâncias, né? Mas isso vamos ver no último episódio, tá bem? Então, se você não segue a gente, por favor, se inscreva em nosso canal, né? Já deixa o seu like, já partilhe este vídeo para as outras pessoas, tá bem? Então curta, partilhe e comente aqui, né, a respeito do que você tem aprendido sobre Maria, enfim, e também pode sugerir outras séries, né, para fazermos também. Amém? Então olha só, uma breve recapitulação aí, né, das 5 séries até aqui, né? Então, no primeiro episódio, vemos ali uma fé que pergunta, né? Então, Maria, ela perguntou como que isso se daria, né? O fato dela ser mãe sem ser obviamente, no contexto íntimo, humano, né? Então, é uma fé que pergunta, né? Como que isso vai acontecer, né? Depois, no segundo episódio, vemos uma fé submissa, que ela aceita o plano de Deus para a vida dela por meio do anjo Gabriel, que o anjo Gabriel vai ter com Maria para informar de que ela em breve seria mãe, né? Então ela é uma fé submissa, né? E no terceiro episódio observamos claramente uma fé que adora, né? Independente das circunstâncias, situações e ocasiões, a adoração faz parte de um cristão, deve fazer parte da vida de um cristão e, sobretudo, foi assim na vida de Maria, né? Então, uma fé que adora, mesmo diante das mais severas situações, como a de Daniel, por exemplo, e seus 3 amigos, né? Na fornalha ardente, né? Eles preferiram adorar ao Senhor, né, do que ter salvo a sua vida e perder a vida eterna, né? Isso é um contraste com a de Maria, mas veja que também há uma semelhança. A fé que adora, independente de situações, ocasiões e circunstâncias, é uma fé que adora. A adoração, ela é ativa e não passiva, né? E também vemos no quarto episódio, né, na última vez que Maria fala
no livro de Lucas, né? Uma fé que transcende o ensino, né? Por quê? Porque até aquele momento era Maria, José e Jesus. Maria, José e Jesus e os irmãos, né? Mas depois que ele vai, depois que Jesus vai ter com os doutores da lei, aí abre um pouco o leque, né? De situações, de ocasiões e circunstâncias, né? Então ela é uma fé que aprende novas coisas, é uma fé que está em desenvolvimento, né? Num desenvolvimento, num crescente desenvolvimento, né? Para a maturação logo mais tarde, né? Então é uma fé ativa, uma fé reativa, uma fé que busca aprender, né? Então tudo isso nós vemos nos 4 primeiros episódios descritos ali em Lucas, né? E aqui, já em João, vemos a quinta palavra de Maria. A quinta palavra de Maria, vemos uma fé que não exige resposta imediata. Nós percebemos na quinta palavra uma fé que espera que o milagre aconteça independente da ocasião, independente do tempo, independente de situações ou circunstâncias. Porque ela fala assim, eles não têm vinho. E aí Jesus logo indaga, mulher, que tenho eu contigo? Né? Então, ou seja, nós vemos aqui uma fé que não exige explicações, né? Mas sabe que em alguma circunstância, que em algum momento vai acontecer. O impossível ou o improvável irá acontecer, né? E temos aqui agora, hoje, a sexta palavra de Maria, João 2, verso 5, diz assim, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Uma fé realmente submissa, né, novamente, da mesma maneira como ela se submeteu a Deus em Lucas, capítulo 1, né, quando ela recebeu a boa notícia de que seria mãe, né, aqui ela agora, já alguns anos depois, obviamente, né, ela também se submete ao que Jesus tem a oferecer, né, e não o que ela diz ou o que ela tem para dizer, né? Um pensamento muito bonito, né? Que permeia a sociedade, né? Pelo menos a minha, né? Diz assim que nós devemos mostrar Deus aos nossos problemas e não os problemas serem apresentados a Deus. Não. Devemos mostrar Deus para os nossos problemas, né? E aqui Maria, a princípio, ela age um pouco diferente, né? Ela mostra o problema, né? Olha, acabou o vinho, né? Isso era um problema, assim, abissal, né? Porque o começo já demonstrava fracasso, né? Humilhação, vergonha. O que começou com fracasso, com humilhação, com vergonha, talvez, calhar, sem planejamento, a gente não sabe, a Bíblia não nos informa muita coisa, né? Mas podemos ter a certeza de que no final terminou em abundância.
o vinho que antes era servido era o melhor que eles possuíam, né? Que a videira deles deu capacidade para eles terem aquele tipo de suco, né? De sumo, aqui como se diz em Portugal, né? Para ter aquele tipo de sumo. Mas o que Jesus fez foi muito melhor do que os avicultores, né? Poderiam produzir, né? Então, ou seja, Deus, conforme lá em Efésios 3, verso 20, ele pode nos dar muito mais e coisas melhores do que pensamos ou pedimos. E aqui está a prova disso, né? E aplicando para a nossa vida hoje, né? Porque este é o objetivo, né? Da série sobre Maria. Quantas vezes queremos saber explicações de algo que muitas vezes foge à nossa competência, foge à nossa razão, foge à nossa compreensão lógica, foge à nossa determinação, foge à nossa o nosso conhecimento, o nosso próprio conhecimento, né? Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, meu querido, né? Fazemos coisas hoje, mas só vamos entender o resultado daqui 6 meses, 1 ano, né? Muitas das coisas são assim. Se bem que aqui o que aconteceu nesse casamento foi algo assim que não podia se esperar muito, claro, não podia 6 meses, 1 ano, né? Porque já estava ali, né? E Deus, no momento certo, providenciou as coisas ali, né? Para que as talhas fossem enchidas, né? E ali pudesse ter vinho para o restante da festa, né? Mas e nós? Quantas vezes nós queremos explicações de algo que não nos compete no momento? Não é que nós não precisamos saber, mas tudo tem um momento, tudo tem o tempo certo de acontecer, né? Por 12 vezes, o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele coloca esta frase, desde o capítulo 1 até o capítulo 12 de Eclesiastes. Ele coloca a seguinte sentença: há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Principalmente ali em Eclesiastes 3, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de chover, há tempo de fazer sol, enfim. Então, muitas das vezes, precisamos não pedir explicações a Deus, mas ser submissos a Deus. Assim como Maria. Maria, ela entendeu o que Jesus queria dizer, né? Mulher, o que eu tenho contigo? Né? Ela entendeu, porque senão ela não falaria o que ela escreveu aqui, o que o profeta João escreveu em seu livro, né? Fazei tudo quanto ele vos disser, né? Então, assim, essa forma de conversar, essa forma de dialogar era muito comum e é muito comum ainda hoje, nos dias de hoje, né? Nos judeus, né? do povo de Israel. Né? Essa forma, esse diálogo, essa estrutura de pensamento, ela é muito típica de Israel, né? Já conversar perguntando, né? Mulher, o que tenho eu contigo? Né? Então, em outras situações mais, Jesus, durante o ministério, fala, essa é uma frase
não a literalidade da frase que eu quero dizer, mas esta estrutura de pensamento Jesus utiliza muito, mas muito em seu ministério, principalmente no livro de Mateus, né? Quando ele vai dar, ser um pouco mais duro com os fariseus, com os saduceus, enfim, né? Com os doutores da lei, essa forma de perguntar, essa forma de dialogar, ela é muito recorrente nos evangelhos, né? Então, de modo algum, podemos entender que Maria ou que Jesus, né, tenha sido ou tenha agido de maneira estúpida com sua mãe, né? Muito pelo contrário, né? E fazer tudo o que ele vos disser é muito mais do que uma frase no passado, é uma frase no presente. Porque será que você faz tudo o que Deus diz a você? Ou o que Deus diz a mim, né? Também, né? Como assim? Como assim? Dois exemplos, né? Deus te pede o dízimo, né? A Bíblia determina que 10% da parte, de toda parte, seja reservado a Deus, seja devolvido a Deus. Você devolve o dízimo? O dízimo está incluído aqui, fazer tudo quanto ele vos disser, né? Temos aí uma outra ocasião, uma outra questão, melhor dizendo. O sábado. O sábado é bíblico. Você guarda o sábado? O sábado está de uma ponta da Bíblia a outra ponta da Bíblia. E ele está dentro desta frase, fazer tudo quanto ele vos disser. Você observa a Deus no sábado, né? Caso você não esteja observando a Deus no sábado, comece a observar a Deus no sábado, né? Comece a guardar este dia, né? A observar, a ir à igreja, né? Enfim, comece a fazer aquilo que Deus nos diz em sua palavra, né? Porque isso é muito importante. E fazer tudo quanto ele vos disser não é apenas uma frase de Maria, mas é uma frase que ecoa pelos séculos e tem chegado a nós e diz muito sobre a nossa salvação, sobre onde queremos estar quando Jesus voltar, né? Porque o princípio da obediência nos leva ao céu. Isso é claro. E o princípio da desobediência nos leva à morte eterna. Mas fazendo tudo quanto ele nos disser, certamente nos trará o lar da eterna felicidade. Nos trará a eternidade para perto de nós, né? Então, assim, Maria, todas as frases de Maria, ela ecoa, ela transcende o tempo e o espaço, né? Por quê? Porque a fé de Maria, o perguntar, a primeira frase de Maria foi uma pergunta, né? Como isto se dará, né? Ou seja, a fé, ela não nega a dúvida, ela evidencia uma resposta. Ela, mesmo que a resposta apareça muito depois, mas a fé evidencia uma resposta. A fé evidencia uma submissão. A fé evidencia uma adoração. A fé evidencia um aprendizado constante. A fé evidencia Deus e não os problemas.
E a fé na sexta palavra evidencia graça, amor, misericórdia, compaixão, né? Essa é uma fé ativa, essa é uma fé reativa, essa é uma fé que aprendeu nos bons e maus momentos da vida a valorizar aquilo que Deus valoriza, né? A estar em íntima ligação com o céu, a estar em profunda ligação com o céu. Isso é tudo na vida de um cristão, né? E isso jamais podemos nos esquecer, jamais, tá bem? Então, queridos amigos, meus irmãos, reforço aqui para todos vocês, né? Para vocês se inscreverem no canal, né? Ativar o sininho das notificações na palavra todas, para que a cada vídeo novo você seja informado pelo YouTube e consiga ver aí o que está sendo dito para você, tá bem? Então se inscreva, né? Já larga o like, o gostei, né? Já larga o gostei, né? Assim você vai ativar o algoritmo do YouTube, né? E partilhe também para as outras pessoas. Não deixe de fazer essas 3 coisas, tá bem? E de comentar aqui embaixo, tá bem? Comente alguma série que você quer que a gente produza, ou eu ou minha esposa também, né? Mediante o horário, enfim, a gente pode muito bem alinhar isso tudo, ajustar isso, né? Para que seja um conteúdo cada vez melhor, de qualidade, com tempo, né? De estudo, de preparo, enfim, né? Não só para nós, né? Mas para entregar para vocês também algo que transforma e algo que faz sentido a nossa vida, né? Primeiramente, entregamos para vocês um produto, um conteúdo, enfim, que tenha tido valor para nós, né? Esse é o primeiro objetivo nosso, né? De transmitir a outros aquilo que faz sentido para nós, em primeiro lugar, né? Então, comente, fique à vontade para comentar, enfim, para tirar suas dúvidas de repente, né? Tenho outras séries na cabeça, enfim, por fazer, né? Daqui para o ano, esse ano não vai dar para colocar em prática todas as séries, mesmo porque Maria já está acabando, né? Falta só mais uma, e aí eu vou retomar o Desejado. Mas no ano que vem, Deus quiser, estaremos aí firme e forte no desenvolvimento, para crescimento do nosso canal, tá bem? E você faz parte disso, você faz parte disso. Lembre-se, você não é um algoritmo, tá bom? Você é uma pessoa alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus, tá bem? Então você não é um mero algoritmo para que o YouTube trabalhe com algoritmo, né? Você não é um mero algoritmo. Cada conteúdo que eu produzo, cada conteúdo que minha esposa produzir, enfim, que nós como família produzirmos, estamos produzindo individualmente para pessoas ou para famílias também, claro, marido, mulher, enfim, né? Então quero que você se sinta muito bem abraçado por nós, por nosso ministério aqui, e que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá bem? Então cada inscrito que aparece para nós aqui, 59, 60, 61, enfim, né?
são pessoas que Deus nos trouxe, né? São pessoas que o Espírito Santo nos fez chegar até elas, né? Para que elas pudessem aprender um pouco mais a respeito do nosso Salvador. Amém? Então, um forte abraço. Obrigado aí por apreciar a sexta palavra de Maria. E não se esqueça, tá, pessoal? Quem caminha com a Bíblia nunca anda ou estará só. Mas sim, viveremos a palavra. Por quê? Porque viver a palavra é viver com Deus. Amém? Um forte abraço e até o último episódio. O último episódio promete. É imperdível.